Sempre que a gente vai comprar um presente para uma criança, vem em mente a compra de um brinquedo, né? Porque a gente sabe que é o que elas mais gostam de ganhar. Mas na hora da escolha é muito importante verificar se o brinquedo está de acordo com a idade da criança, senão ela pode correr riscos quando estiver brincando. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Helene? Bom, tem aquele selinho do Inmetro, né? Isso. Que é importante as pessoas ficarem atentas. Isso mesmo. E assim, observar isso e também o que a criança sabe fazer ou não. Se o seu filho é muito agitado, se o seu filho costuma colocar as coisas na boca, embora ele tenha mais que 3 anos, então evite comprar brinquedos com peças pequenas, né? Quer dizer, nem sempre o que está ali tem que ver a criança. É, porque depende de cada criança. Dependendo da fase do desenvolvimento da criança, algumas são um pouco mais desenvolvidas que outras, não é? Então, isso varia muito de criança para criança. Então, a gente tem que olhar a faixa indicativa no brinquedo e, inclusive, o que a criança consegue e não fazer, consegue e não entender também. Bom, na hora, então, de um desconhecido, de um parente, é bom conversar com os pais antes. É bom conversar com os pais, ou se não conseguir conversar com os pais, comprar brinquedos com peças grandes, né? Então, a dica aí, não tem risco, um brinquedo com peça grande. Agora, quando a criança já é maiorzinha, dá para seguir a risca? Sim. Sim, a partir dos 6 anos de idade, sim, já dá para seguir, né? Acontece que a gente precisa tomar bastante cuidado mesmo para essa faixa indicativa do 0 aos 3 anos. Tem brinquedos que eles não têm peças pequenas, no entanto, eles têm peças tóxicas. Por exemplo, aquelas massinhas de modelar, aquelas gelecas, aquilo lá, se a criança coloca na boca, pode ser tóxico, pode causar algum problema mais sério, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Agora, nessa hora, é bom pensar também nos brinquedos pedagógicos? Sim, brinquedos pedagógicos, eles são uma ótima oportunidade de compra aí e uma ótima opção para todas as crianças, né? Alguns são até bem mais em contas do que esses comerciais, Nem né? tanto, porque assim, os brinquedos pedagógicos, eles costumam ser bem mais caros, em função de serem de madeira, de serem fabricados peça por peça, né? Então, às vezes, eles são um pouco mais caros. No entanto, existem alguns brinquedos pedagógicos que são, sim, mais baratos. Aqueles brinquedos de personagens, por exemplo, quebra-cabeça de personagem, né? Esses são mais baratos. Aqueles de madeira, eles são um pouquinho mais caros. Esses brinquedos, eles podem ser utilizados por crianças de todas as faixas etárias, de 0 anos até 99, né? Eu costumo dizer. E, assim, eles oferecem uma gama de opções e de ferramentas para estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças, dos adolescentes, inclusive dos adultos. O ideal é dar a preferência para esses Sim, brinquedos. porque os brinquedos pedagógicos, eles são brinquedos não prontos. O que é isso? Você entrega um brinquedo daquele para a criança e ela estimula, né, em função da sua criatividade ali, ela cria uma brincadeira nova. Então, eles, na maioria das vezes, eles não têm regras, justamente para a criança inventar suas próprias regras durante a brincadeira. Agora, um cuidado que os pais têm que tomar também é com o brinquedo da moda, né? Porque às vezes Sim. a criança não tem idade para ter aquele brinquedo, mas quer porque o irmãozinho, a priminha, o coleguinha da escola tem. Isso, aqueles brinquedos que têm moedas, tem crianças que engolem aquilo. Tem brinquedos que têm contas de miçangas para montar, colar, essas coisas. Né? Tem crianças que têm 4 anos e querem ter esses brinquedos, esse tipo de brinquedo. Primeiro que ela não vai conseguir fazer o que o brinquedo propõe. E isso pode causar uma frustração na criança. Talvez a frustração seja pior ainda do que o fato dela engolir uma peça ali que pode ser resolvido, né? Não tanto problema. Agora, uma frustração por você não conseguir fazer aquilo que deveria fazer numa brincadeira pode causar um dano mais sério no futuro dessa criança. E quando tem vários irmãos, irmãs, que sejam 2, né? Que hoje em dia não tem famílias tão grandes, ou que fica com os priminhos. Os pais têm que estar muito atentos no que está pegando, porque assim, tem uma fase que tudo vai à boca, né? Pois é. Ali do 0 aos 2 anos, né, de quando a criança nasce até os 2 anos, ela está na fase de conhecer o mundo. E esse conhecimento do mundo, essas experiências, elas acontecem geralmente pela boca, porque é ali que a criança vai ter prazer. Por isso que até os 2, 3 anos, a criança costuma morder os amigos, costuma morder os familiares, porque não é que ela está machucando, né, é que ela está conhecendo. Então, essa fase aí é a fase mais perigosa. Quando a gente tem muitas crianças na família, irmãos, primos, assim, o que a gente aconselha, então, são os jogos pedagógicos, né? Não só os pedagógicos, aqueles de madeira, mas os jogos de regra que a gente conhece, os jogos de tabuleiro, que todo mundo pode brincar. Então, um presente serviria para a família inteira. E assim, a gente vê muitos casos de criança que engole o ímã da bonequinha,
ou pedaços, ou Pois acaba, é. porque assim, às vezes fica lá brincando quietinha e quando vê, quebrou alguma Mola, coisa, né? aquelas molas que encaixam a pilha, sabe? Aquilo lá também é muito comum das crianças retirarem aquilo e justamente por não conhecer, né, conhecem introduzindo na boca, para sentir a sensação de que aquilo ali, do que aquilo oferece, né? Então, é comum. Assim, na hora de comprar um presente para uma criança, por exemplo, que você não conhece muito, qual que seria a melhor opção? O que você indicaria, por exemplo? Um jogo. Por exemplo, se essa criança é muito pequena, eu compraria um jogo de boliche. Isso é bacana porque, além de estar desenvolvendo o raciocínio ali, você promove a integração de você, já que você não conhece essa criança muito bem, ela pode convidar para brincar com esse jogo de boliche. O boliche ele pode ser um jogo oferecido para todas as faixas etárias. Ele não tem perigo, não tem ponta, não tem peças pequenas, então poderia ser uma ótima opção de presente. E tem alguns brinquedos que ajudam a desenvolver até crianças que têm, de repente, alguma dificuldade, Sim, né? com certeza. São os brinquedos pedagógicos, né? Então, esses brinquedos eles podem estimular a leitura, se você utilizar esse brinquedo com essa finalidade, né? Como eu disse, ele não tem uma regra específica, então a regra você monta. Pode utilizar para trabalhar a matemática, a questão da contagem, dos números e das quantidades, né? E também aquelas crianças que têm dificuldade na coordenação motora, né? O fato de encaixar, não consegue ter muita força para encaixar alguma peça, não consegue pegar um brinquedo, aquela criança que se bate muito, também nós temos opções de brinquedos que serviriam para essas finalidades. Por falar em encaixe, lembrei de uma situação. Quando a criança tem dificuldade de encaixar, tem o triângulo e tal, tem que deixar ela fazer ou você ensinar a fazer uma vez? Como é que funciona isso? A criança ela vai muito pela repetição. Né? Então, ela imita muito aquilo que o adulto faz. Então, se ela está com dificuldade, a primeira vez você mostre para ela fazer. Ela não conseguiu, aí você segura na mãozinha dela e coloca, faz o encaixe. Depois disso, ela faz sozinha, né? Ah, tá. Porque às vezes a criança fica brigando e a pessoa fala, não, deixa lá, deixa que ela vai ter que se virar. Então, não é muito bom deixar se virar. Não é muito bom, porque às vezes ela vai fazer de uma maneira não correta. E se você quer estimular a coordenação motora, a gente precisa ensinar que isso aconteça, né? Então, as crianças pequenas, com esses brinquedos de encaixe, elas passam horas e horas, se você entregar um brinquedo desse para ela, tentando fazer o desafio, né? A partir do momento que ela vence esse desafio, ela vai ficar horas repetindo aquele desafio, ou seja, ela vai ficar exercitando essa habilidade nova que ela acabou de aprender. E daí depois você pode dar um jogo mais difícil. Ah, que legal. Agora, tem o terror das mães e dos pais, que são os brinquedos que fazem muito barulho, né? Que apita, toca sirene, cada botão que aperta faz uma coisa, tal. Isso, de alguma forma, pode ser prejudicial à criança também? Sim, porque tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que oferece muito estímulo, você pode excitar muito essa criança. Então, o fato do brinquedo ser muito barulhento, o fato dessa criança ter essa preferência por esse brinquedo muito barulhento, pode, inclusive, atrapalhar o sono, atrapalhar a questão da atenção e da concentração dessa criança, né? Porque talvez se você dá só brinquedos coloridos demais, só brinquedos que fazem ruído demais, só brinquedos que emitem muitas luzes, essa criança ela não vai se concentrar se não tiver o ruído, se não tiver a luz, se não tiver todas aquelas cores disponíveis. Ela acaba meio que se viciando naquilo. Isso mesmo. Então, por isso que a gente tem que ter várias opções diferentes. Então, brinquedos eles precisam ter formas diferentes, cores variadas, né? Texturas variadas. A gente esquece da textura dos brinquedos, isso é uma coisa que é difícil da gente lembrar na hora de dar um brinquedo, né? É por isso que os brinquedos de madeira eles são deixados para trás. Primeiro porque eles são um pouco mais caros, né? E às vezes a pessoa tem medo de machucar a criança com uma farpa e tal, né? Mas não, é importante que a criança tenha brinquedos de várias texturas, várias formas, né? Várias finalidades. Porque tem criança que só tem boneca, tem criança que só tem carrinho, né? Então a gente precisa variar aí. Assim, tem uns livrinhos que que a criança passa o dedinho para sentir a textura, né? Isso que eu ia falar. Brinquedo pode ser até livro, né? Então, o livro também serve como brinquedo. Tem brinquedo tem livro de textura, tem livro que tem o personagem, tem livro com dedoche para você ajudar a contar a história. Então, isso pode ser também uma opção de presente. E vai estimulando a criança. Com certeza. Agora, assim, no caso dos livros, assim, a gente vê muitos pais que, às vezes, por não gostarem de leitura tal, acaba meio, mas livro não é presente.
O ideal é tentar fazer com que a criança entenda que esse é um presente que pode ser divertido, que pode se tornar um brinquedo. Isso, depende, mesmo que os pais não gostem. É isso mesmo, depende muito da maneira como você oferece um brinquedo para a criança. Seja esse brinquedo um livro, seja esse brinquedo alguma coisa de montar, né? Se você não dá muita importância no momento que você dá o brinquedo para a criança, ela também não vai dar. No entanto, se você der importância para aquele brinquedo, olha que legal, olha que divertido, vamos ver, vamos brincar, vamos fazer junto, essa criança ela vai se interessar com certeza. E tem aqueles pais que ficam chateados porque compraram um brinquedo super caro, a criança brinca um pouquinho e já deixa de lado. Isso é bastante comum até os 6 anos de idade, quando a criança ela tem a fase egocêntrica muito exacerbada. Então, ela quer tudo que ela vê, ela quer, tudo que ela vê, ela precisa para ela. Então, ela tem um pouquinho, ela já supriu aquela necessidade, então ela vai procurar outra necessidade para ser suprida. Então, por isso que as crianças elas abandonam muito fácil, né, esses brinquedos. O ideal daí é falar, brinca mais um pouquinho ou deixar para trás mesmo? Então, aí a gente não pode forçar. Se você força muito, talvez ela não queira brincar depois, na próxima vez, com aquele brinquedo. Então, guarda o brinquedo naquela hora, pega depois ou em outro momento que vai dar mais certo. E nem ficar falando para a criança, paguei uma fortuna, agora você tem que brincar com esse. Porque assim, a criança não tem não culpa e ela né? não sabe quanto que é o valor do brinquedo. Então, às vezes, nós precisamos ponderar aquilo que nós estamos gastando com os nossos filhos, né? Então, tem brinquedos que têm a mesma finalidade, custam R$30, e aqueles brinquedos que serviriam para a mesma coisa, que custam mais de 200. Então, a gente precisa ver aí qual seria a necessidade, né, do que o nosso filho precisa na realidade. Na verdade, os pais que entendem de valor, criança pois não, né? A gente não adianta ficar culpando a criança por ter comprado um brinquedo caro depois que comprou, né? Precisa ensinar desde pequeno. Então, tá, joia. Muito obrigada pela sua participação.